Olá a todos, hoje vamos falar acerca de mamoplastia de aumento. A cirurgia de aumento mamário recorre normalmente ao uso de próteses de silicone para alterar a forma da mama, melhorando a sua estética. Em alguns casos, também é possível aumentar o volume da mama com a gordura do próprio corpo da mulher, mas disso falaremos noutro vídeo acerca de lipoaspiração e lipoescultura. A mamoplastia de aumento com prótese está indicada para mamas de pequeno volume sem petose, ou seja, sem a mama descaída, porque nas situações em que a mama está descaída pode passar a haver indicação para a realização de uma mastopexia ou lift mamário, o qual pode também ser associado à colocação de próteses. Já temos também um vídeo acerca de mastopexia que a convido a assistir depois deste vídeo terminar. Para escolhermos a forma ideal da mama, temos de ter em conta alguns fatores, incluindo a sua altura, a forma do tórax, a qualidade dos tecidos, a atividade física e, principalmente, a mama previamente existente. Com estes dados, temos depois de tomar várias decisões acerca da maneira ideal de fazer a cirurgia, como, por exemplo, a forma e o tamanho do implante, a posição da prótese atrás ou à frente do músculo ou o local da cicatriz. Em primeiro lugar, falamos da forma e do volume do implante. A forma anatómica ou em gota confere geralmente resultados mais naturais que uma prótese redonda, permitindo adaptar-se melhor à forma da mama que já existia para criar um resultado final mais equilibrado. No entanto, algumas senhoras apresentam já um volume mamário suficiente e, nestes casos, uma prótese redonda pode permitir obter um aspecto igualmente atraente, ou então senhoras que preferem ter um decote com um pouco mais de volume na parte de cima. Quanto ao volume, tem de ser adaptado à paciente e existem critérios relacionados com a altura da pessoa, com a dimensão do tórax, a área de implantação da mama no tórax, as medidas da base e da altura da mama e também da prótese, a posição do mamilo, etc. No entanto, há alguma margem de escolha, embora se tenha que ter em conta que, genericamente, quanto maior o implante, maior o risco de complicações e perda do resultado natural a médio e longo prazo. Outra variável a considerar é a posição relativa do implante à frente ou atrás do músculo peitoral. Quando a posição é à frente do músculo, chamamos subglandular, pré-peitoral ou subfacial. A prótese não fica com o revestimento adicional do músculo, por isso esta técnica é preferível em pacientes que já tenham alguma mama, para dar um melhor revestimento à prótese. Mas, por outro lado, pode haver vantagem nesta opção em pessoas que fazem muita atividade física, vão muitas vezes ao ginásio por semana, porque permite evitar o baloiçar das próteses com a contração dos músculos peitorais. Ou então em pessoas que têm mamas com deformidades tubulares que beneficiam de uma maior expansão que a prótese à frente do músculo confere. Por outro lado, o conceito de prótese atrás do músculo ou submuscular entende-se principalmente hoje em dia como recurso à técnica de dual plane, em que a prótese no seu polo superior está atrás do músculo e a porção mais inferior fica em extensão variável em posição subglandular subfacial. A técnica de dual plane tem especial vantagem em pacientes que apresentam uma mama pequena, pois permite um revestimento de melhor qualidade, reduzindo os estigmas visíveis de uma prótese, como o rippling, ou seja, os vincos visíveis da pele, ao mesmo tempo que reduz a expansão do polo superior, conferindo-lhe um aspecto mais em forma de gota. Por fim, temos de falar acerca da incisão, via de abordagem e cicatriz. As vias de abordagem mais comuns são a inframamária, junto ao sulco inferior da mama, a periareolar, ao longo da metade inferior da areola, e a axilar, que, como o nome indica, com uma cicatriz na axila. Todas elas têm vantagens e desvantagens, podendo ser realizadas desde que a anatomia e a segurança do procedimento assim o permitam. Por exemplo, não é possível colocar uma prótese de grande volume por via periareolar em pacientes com areolas de diâmetro muito reduzido e também o risco de hemorragia da via axilar é teoricamente superior à das outras pela menor capacidade de visualização interna. Por isso, hoje em dia, a minha preferência é a via inframamária, que deixa uma cicatriz escondida no sulco e na roupa interior, evitando cicatrizes na areola. As cicatrizes têm normalmente cerca de 4 a 5 cm de comprimento, conforme o tamanho da prótese. O aumento mamário é uma cirurgia relativamente rápida, demora cerca de 1 hora e meia e pode ser realizada sob anestesia geral ou com uma sedação profunda, mas sempre com a monitorização de um anestesista. Pode ser realizada em ambulatório, ou seja, ter alta no próprio dia, ou com um dia de internamento que permite uma noite mais descansada, com o apoio dos enfermeiros e a remoção dos drenos que normalmente são colocados durante a cirurgia antes da alta. Em relação à recuperação,
Pode regressar ao trabalho após alguns dias, desde que não implique esforços. Recomendamos que a elevação completa dos braços só se inicie a partir da segunda semana. A atividade desportiva pode ser retomada ao fim de 6 semanas e durante esse tempo tem que usar um sutiã compressivo. Ao fim de 6 semanas pode fazer tudo sem restrições, como se nunca tivesse sido operada. É ainda importante explicar que nenhuma cirurgia tem garantia vitalícia e, portanto, pode sempre haver a necessidade de, ao fim de alguns anos, fazer uma revisão, embora felizmente isso nem sempre é necessário. Por fim, quero agradecer-vos terem assistido a esta explicação e convido-vos a visitar o meu site www.joanunesdacosta.pt para mais informações e marcação de consulta e a seguirem-nos no Facebook e no Instagram. Podem ainda subscrever o canal do YouTube para ficarem a par de novos vídeos que sejam lançados. Tenham uma excelente semana.